Paz, graça, irmãos. Quando há interesse, é mais difícil se arrepender. Você vê que tem pessoas que chegaram num ponto com Deus alto, até no caso pastores, que não conseguem voltar à presença de Deus. Se afastaram, se desviaram e não conseguem aquele arrependimento. Até você vai falar da palavra para essa pessoa e essa pessoa não vai aceitar. Um orgulho muito grande, uma pessoa que não consegue abaixar a cabeça, se arrepender verdadeiramente, e todo mundo é errado, a Bíblia, Deus é errado e ele está certo. Por que é tão difícil para certas pessoas se arrependerem? Em alguns casos, não todos, nunca generalizando, mas é por causa do orgulho proveniente do quê? De um interesse que há por trás de toda essa situação, desde o início, na verdade, desde quando estava na presença de Deus. Com base no quê? Saul, por exemplo. Por que Saul, quando errava, ele não conseguiu o verdadeiro arrependimento de imediato? Ele sempre debatia com Samuel, ele não aceitava o erro, porque por trás havia um interesse, e esse interesse gerava orgulho no coração. Então é perigoso, por quê? Porque no caso do interesse, a pessoa acaba tratando Deus como objeto, como uma pecinha. Perceba bem, tinha guerra e a ordem de Deus era o que para Saul? Era destruir totalmente os inimigos e dilacerar, seja gado, seja lá o que for, não importa. Mas Saul, sempre quando via algum benefício na guerra, algum despojo na guerra, ele acabava pegando para si. Então havia um interesse da parte de Saul. E Deus foi ficando indignado com isso, até que rejeitou Saul. E ainda ele queria dar desculpa em cima disso. Então Saul, você pode ver que não conseguia se arrepender verdadeiramente. É uma coisa perigosa. Então você olha muitas das vezes pessoas que estavam na presença de Deus e hoje estão totalmente rebeldes. Mas você lembra que aquela pessoa, por exemplo, era pastor e queria uma igreja de 1000 membros. E aí Deus não fez? Parece que a pessoa se revoltou de uma tal forma. Outros queriam um filho homem, outros queriam um filho menina. Não conseguiu? Deus é ruim, vão para o mundo. Outros queriam um carro, não conseguiu? Vão para o mundo, Deus é ruim. Então sempre há um interesse por trás da pessoa que não se arrepende verdadeiramente, o que é difícil para ela se arrepender. Por que é difícil? Porque na verdade a pessoa já tinha rebaixado Deus como objeto de obrigação, de realização, de interesse para ele. Por exemplo, o próprio Lúcifer, dá para a gente analisar isso e usar como uma tipologia. A questão do diabo, pode ver, por que ele virou diabo? Porque tem um interesse por trás. Ele queria o quê? Subirei e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser como Deus. Então você vê que até hoje ele não se arrependeu. Alguns, claro, na teologia, na teoria, vão dizer que o corpo de anjo não pode se arrepender, é um corpo glorificado. Isso é uma outra questão, mas usando a tipologia da situação dá pra gente usar. Ou seja, não se arrepende por quê? Porque tem o interesse de ser igual a Deus. Fez a rebeldia, usou 1/3 dos anjos. Ou seja, então por trás desse pecado há um interesse naquela situação, onde quer o quê? Quer algo além do que talvez até mereça, ou se acha merecedor e acha que Deus não está fazendo o papel dele, ou Deus tem por obrigação de fazer o papel dele de fazer aquilo para aquela pessoa. E aí quando não consegue, a pessoa é mais difícil dela alcançar o arrependimento, ela não consegue se arrepender de imediato, ou nem mesmo com um bom tempo a pessoa não consegue mais o arrependimento devido ao orgulho que vai nascer disso. Então Davi não. Davi, você vê que Davi teve aquele pecado gravíssimo com Betseba, aí escondeu por um momento, mas quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele se arrependeu de imediato. Por quê? Porque não havia interesse na questão de ser o que não é, na questão
de ir além do que tinha que ir além. Foi o momento da carne, o momento, foi o acaso, aquele momento. Foi o momento onde o pecado veio à flor da pele, mas não havia um interesse além disso. Foi uma queda. Agora, quando há um interesse de uma situação manipulada para querer alcançar algo, querendo dizer que Deus é obrigado a fazer aquilo na vida da pessoa, você pode ver que quando a pessoa é confrontada e quando ela vê que ela está errando naquilo, é mais difícil para ela se arrepender. Por isso tem muito desviado que você vai falar um A e a pessoa confronta você. Vai falar um B, a pessoa não aceita. Porque ela achava que ela era obrigada a ter uma igreja grande, que Deus era obrigado a fazer. Ele jejuou para Deus fazer e Deus não fez, esqueceu Deus. Para que Deus? Então quer dizer, Deus não está comigo, então eu vou para o mundo. Eu queria dessa forma, não fui. Eu vou para o mundo porque Deus não é comigo, então estou envergonhado, Deus me envergonhou. Esse é o pensamento, é a metodologia de pensamento de muitas pessoas, infelizmente. Então por isso é difícil para algumas pessoas se arrependerem. É um ponto de vista, não é todos. Nunca generalizando. Mas um caso é esse. É porque por trás daquilo, por trás ou antes daquele erro, daquele pecado, daquela queda, havia na verdade um grande interesse. E usando Deus como objeto. Por isso hoje, dificilmente a pessoa se arrepende. Amém? Deus abençoe. Paz e graça.